E aí, minha gente, pessoas do mundo, do YouTube, das casas e dos prédios, ou seja, lá de onde você estiver. Eu vim aqui falar sobre um assunto que é importante, né, cara? É importante mesmo, assim, porque isso faz parte, é uma parte integral da história da minha vida, assim, né? Não integral de fazer parte do tempo todo, mas é uma parte importante da minha vida, assim. E eu acho que eu tenho uma história pra contar, né? E a minha história é como eu venci o toque, né? como que eu, como que eu superei tudo isso, né? Porque se eu contar a história, vocês vão entender também a gravidade da situação que era, né, cara? Que era um negócio muito brabo, assim, difícil e dolorido, penoso e sei lá, e era difícil até mesmo de ter um pouco de esperança, assim, na época, né? E eu tenho que contar essa história, né, cara? É uma história importante da minha vida. E eu acho que o mundo, sei lá, acho que as pessoas tinham que ouvir, sei lá, eu acredito que tem muita gente que sofre com isso todos os dias, né? E eu acho que isso poderia ser positivo, né? Para as pessoas do planeta que sofrem com isso. Sei lá, ver uma história de alguém que superou algo que para elas hoje em dia pode ter ser um buraco sem fim, entendeu? Um buraco fundo e muito fundo e que tá cada vez mais fundo, assim, né? E que pode acabar fazendo a pessoa fazer uma merda aí, alguma fatalidade, alguma coisa ruim. Então, falar, né, a real. E eu acho que, assim, o meu lance é que era muito, muito grave o meu caso, né? Era muito grave, cara. Muito grave mesmo o meu caso. E, e eu quero contar desde o início, né, na verdade. E a questão é a seguinte, né? Quando eu tinha, sei lá, acho que eu comecei com isso com uns 21, 22 anos. Hoje eu tenho 26, né, cara? Vou fazer 27 esse ano de 2022. E, e, e eu sei que era muito tortuoso, assim, pra mim, né? Porque eu lembro que eu não conseguia ler, né? Eu pegava um livro, aí ia lá ler o livro, tava aqui o livro, e eu lembro que eu olhava pra palavra e ficava olhando a palavra e não conseguia sair daquela palavra. E aí eu não conseguia sair da palavra e ficava lendo a palavra, porque eu ficava viajando a palavra, né? Eu ficava pensando. No começo era isso, né? Era uma viagem. Ah, porque eu queria entender a epistemologia da palavra e ficava decifrando as letras, o conjunto, não sei o que, o prefixo, infixo, não sei o que. E no fim eu ficava meio preso nisso, né? Mas eu acho que eu tenho que falar um detalhe mais importante sobre isso, né? Eu tomava um remédio chamado olanzapina, mano. Eu ainda tomo, inclusive. E eu lembro que teve uma época que eu comecei a brincar com esse remédio, né? Eu comecei a tomar num dia, parava no outro, aí ficava uma semana sem tomar, tomava uma semana inteira e parava. Era a época que eu queria parar de tomar o remédio, né? Muito assim, eu tinha um desejo muito forte de parar de tomar o remédio. E aí eu ficava brincando com ele, né? Tipo, não eu digo brincando porque eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Eu tomava 5 miligramas, aí eu parava e tomava de novo, tomava e parava. E fazia isso durante uns 3 meses, assim. E eu sei que depois, com o tempo, assim, isso foi, sei lá, me degradando, assim, talvez, bem dizer. E foi bem foda, assim. Porque eu queria parar com o remédio e não consegui, né? E é isso aí. E aí, com o tempo, né? Chegou lá pelos últimos 3 meses já, eu já tava. Eu lembro que eu comecei a ver uns negócios de toque, assim, tipo. No começo era, sei lá, pra mim eu tava viajando, assim, mas bah, depois começou a ficar tenso, assim, o negócio, né? E aí tipo, fiquei nessa brincadeira durante uns 3 meses, depois eu parei, depois eu comecei a tomar direto, né? Aí eu tomei, sei lá, direto. Aí eu voltei a tomar normalmente o remédio. Regularmente, no caso. E aí quando eu voltei eu já tava meio pirado, né? Pirado no lance do toque, né? Porque, bah, eu lembro que eu ia ler o livro lá e tinha um livro lá que era o Mundo de Sofia. E aí eu lembro que eu tava na metade do livro e, ai, não consegui passar de mais uma página sequer, meu. Talvez de um parágrafo, ou talvez de uma palavra, entende? Talvez uma letra. E aí eu lembro disso, né, que foi muito foda, assim. Aí, a partir daí foi só um monte de caso bizarro, assim, de toque.
Eu, eu comecei a ficar muito mal por causa disso. E a partir daí foi só toque, só toque, só toque. E a minha vida começou a girar em torno disso, né? Eu passei muito tempo mesmo tendo problema direto com isso, assim. E. Ah, foi foda. E o lance é que. O lance é que. Cara, a partir daí foi só sintoma e mais sintoma, né? Eu tinha vários sintomas, assim. Eu lembro que eu voltei a tomar olanzapina e a partir daí, aí quando eu já tava meio maluco do negócio lá, aí eu desenvolvi eu desenvolvi muito maus hábitos, assim, que esses maus hábitos no caso era o toque, né? E isso começou a se diversificar, começou a crescer, começou a se transformar, né? E começou a se estabelecer também. Porque levou pelo menos uns 3 ou 4 anos, assim, pra mim tá do jeito que eu tô hoje, tranquilão, sabe? Mas tranquilo mesmo, assim. Porque, comparado com o que eu tinha antes, nem sei lá, 2% eu acho. Se é, 2% é muito ainda. E é isso aí. E aí. E aí eu. Tá louco, eu tive muito problema com isso, assim. Isso foi quando eu tava terminando o ensino médio, assim, ainda. E aí eu ainda consegui terminar o ensino médio. Terminei de fazer o ensino médio lá, tirei umas boas notas boas lá, não peguei recuperação em nada. E no mais, assim, consegui terminar. E aí a partir disso, né, eu lembro que eu dava rolê, ia nos lugares, tudo. E isso me atrapalhava muito, assim, mas me atrapalhava mesmo. Porque às vezes era questão de eu nem conseguir ir nos lugares, né? Eu não conseguia sair de casa, eu às vezes não conseguia sair nem do meu quarto. E só um monte de sintoma, assim, sintoma. E era um sofrimento puro, né? Eu sofri demais, assim. Eu, eu sofri muito, cara. Sofri mesmo. A minha mente foi maltratada naquela época, pô. E aí eu quero falar sobre a solução, né? Porque teve muito sofrimento, assim. Eu lembro uma vez que, na verdade eu lembro de várias vezes, né? De coisas que aconteceram com toque, de casos, assim. Eu lembro uma vez que eu peguei uma moeda de R$ 1, né? Uma moedinha de R$ 1 ali, né? A moedinha. E aí eu lembro que a minha mãe tava no quarto. E aí eu tava lendo a moeda, assim, ó. Como eu não conseguia ler nada, né? Eu não tinha capacidade, não conseguia ler. Eu travava nas coisas. E aí eu lembro que eu olhei pro 2016, que a moeda era de 2016. E eu lembro que eu tive uma superstição, né? Porque o toque é isso, né, cara? Ele é uma superstição pura, né? A pessoa tá. Ela é um pensamento invasivo que invade a mente da pessoa e faz ela pensar coisas erradas, né? Esse é o pensamento invasivo, a coisa errada. E é uma coisa bizarra, assim, coisas aleatórias, bizarríssimas. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dessa moeda, né? Eu li a moeda lá em 2016, aí eu li o 6, o último 6, né? Eu tinha meio que uma peia lá com o número 6, que eu lembrava do número do diabo, não sei o que, blá blá blá. E aí eu comecei a pirar na moeda, né, cara? Aí eu pensei, 16, 2016, e aí eu ficava voltando, né? Eu ficava lendo o 2016, porque eu queria que aquele pensamento passasse, entendeu? Eu queria ler a moeda sem pensar nessa merda. E aí é que tá, né? Aí é que o cara entra no loop infinito, né? De toque. Que a pessoa fica. Que a pessoa fica lendo aquela parada 1 milhão de vezes, entendeu? 1 milhão de vezes, cara. Até ela se sentir confortável ou até aquele pensamento se esvair da mente dela, que é uma coisa que não acontece, né? Porque ela tá lendo, então. Entende que ela tá fazendo totalmente o contrário daquilo que era pra ela fazer, sabe? Ela não tá solucionando o negócio, cara. Ela tá. Ela tá. Ela tá dando mais. Tá alimentando mais ainda esse pensamento, né? E essa é a questão, né? A pessoa fica num loop infinito. E. E aí eu lembro que eu fiquei lendo a moeda lá. E aí eu não saía daquele pensamento. O pensamento tava, sei lá, como eu não sabia lidar com a coisa, né, na época. Eu não tinha nenhuma ideia, né? Não que eu não tinha ideias, mas cara, mesmo a pessoa com maior conhecimento de toque, sabe? Mesmo quando eu tinha o meu conhecimento de toque,
né? Quando eu adquiri a minha, entre aspas, sabedoria do toque, né? Ainda assim, eu penava, assim, às vezes, pra fazer aquilo que teoricamente é óbvio, né? Ah, você não deve ler, você não deve não sei o quê. Esse é o lance do toque, entendeu? É uma coisa que te prende, é uma coisa que te faz ficar lá em looping até tu chorar e se deitar no chão e de alguma forma, chorando e deitando no chão, tu acaba fazendo outra coisa e acaba se distraindo, né? Sabe? E aí aconteceu que eu fiquei lendo a moeda lá 2016, 2016, 2016, 2016. E aí, cara, eu comecei a chorar, mano. Eu pensei, eu olhei pra minha mãe assim e falei, bah, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Mãe, me salva, mãe. Me salva. Eu não aguento mais ler essa moeda aqui. E ela falou, ah, filho, solta a moeda. Eu não soltava a moeda, né, cara? Eu ficava lendo a moeda. E aí eu não parava, né? E aí. E aí eu fiquei nesse looping, assim. E aí até que alguma hora eu tive que. A minha mãe ficou do meu lado, assim. E a minha mãe é muito foda, né, cara? A minha mãe é uma pessoa excelente. Inclusive, sei lá. Eu acho que a minha mãe tem potencial pra ser uma médica, uma doutora, uma coisa, sabe? Mas ela tá trabalhando de monitora lá num colégio, sabe? Então, eu acho que ela tem capacidade pra ser, sei lá, meu, uma rainha, sabe? Não uma rainha imperatriz, mas digo, ela é minha rainha, né, mano? E o lance é que ela tem intelecto, tem pureza no coração, tem tudo, tem todas as boas qualidades que uma pessoa poderia ter, sabe? Tudo, de caráter, assim, tudo. E, eu acho ela uma pessoa excelente. E ela, sei lá, ela mesma não se valoriza e talvez esse seja o defeito dela, né? O grande defeito dela. Que ela não olha pra ela com um olhar de propriedade, assim, de se reconhecer e de ver que ela pode e que ela é, né? Tudo aquilo que as pessoas falam e que ela acaba exercendo por, sei lá, osmose, sei lá, entende? Então, sei lá, mas voltando pro caso, né? Aí eu fiquei chorando lá com a moeda. E aí até a hora que eu tive que. A minha mãe falou assim, ah, filho, larga a moeda. Para com isso, para de ler essa moeda. Para de olhar pra esse número. E aí eu segui o conselho da minha mãe, soltei a moeda e fui fazer outra coisa. Depois de ter chorado e ter ficado muito, 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 muito frustrado, sabe? Mas muito frustrado mesmo. E depois eu ainda consegui largar a moeda, mas é óbvio, né? Eu fiquei pensando nela, na moeda e tal. Mas até que eu soltei ela, assim, mentalmente, né? Também. Porque, né? Eu tive. Eu fui fazer outras coisas e aí eu me distraí e aí eu acabei meio que solucionando isso, né? E aí. É... Bom, eu não queria deixar esse vídeo muito longo, ele já tem 13 minutos. Mas eu vou falar o que for necessário, né? Acho que uma pessoa que tem toque, ela. Às vezes ela. Sabe, às vezes a gente leva uma hora, sabe? As pessoas levam, sei lá, 1, 2 horas lendo, sei lá, tipo, não lendo, mas fazendo o looping o ritual dela lá do toque, né? Elas levam mais de 1, 2 horas, às vezes 5, às vezes 10, às vezes um dia, às vezes vão dormir, acordam e vão dormir com o mesmo ritual, sabe? Então acho que uma pessoa assim tem tem tempo, sabe, pra ver um vídeo, e principalmente pra alguém que tá propondo uma solução pro que ela tem, né? Então acho que é isso, cara. Eu vou continuar o vídeo. Eu podia cortar ele, sei lá, mas eu não sei fazer isso direito. Eu poderia aprender, mas enfim, eu vou continuar falando, cara. E a questão é a seguinte: é, o lance é que isso me frustrou muito, sabe? E eu acho que a frustração é uma coisa importante no toque, cara. E eu acho que em qualquer problema da vida, sabe? Em qualquer coisa da vida, assim, a frustração ela é um parâmetro, é um fator importante na cura da pessoa, sabe? Porque, cara, eu me frustrei muito com toque. Eu me frustrei milhões e trilhões de vezes, cara. Mas milhões e trilhões de vezes mesmo, assim. É uma frustração atrás de outra, sabe? E às vezes a frustração é boa, cara.
se frustrar é bom também. Porque eu. Cara, eu me frustrei tanto, mas tanto mesmo, que uma hora, sabe, a pessoa, ela tem que tomar uma atitude, sabe? Depois de te frustrar milhões e trilhões de vezes, cara, a pessoa tem uma carga de frustração tão grande na cabeça dela que ela toma uma atitude imediata. Ela muda de uma hora, de um segundo pro outro, cara. Ela diz assim: não aguento mais isso. Isso tem que mudar agora. E ela vai lá e muda. E isso acontece num estalo de dedo, cara, sabe? E é isso que faz a diferença, cara, sabe? Essa frustração é importante, sabe? Não é que a pessoa tem que se frustrar, mas é que ela tem que fazer alguma coisa pra solucionar a frustração dela, sabe? Ela tem que, ela tem que viver a cura, sabe? Ela tem que, cara, tem que fazer alguma coisa, sabe? Ela tem que, ela tem que se movimentar, alguma coisa tem que mudar, sabe? E é daí que vem as melhores soluções, cara. É desses momentos de frustração extrema que as coisas mudam de uma hora pra outra, cara. Eu lembro uma vez que acho que eu tava vendo uma carta de Yu-Gi-Oh! Aí eu vi um nome lá que eu não gostava, alguma coisa do tipo, aí eu fiquei em ritual, cara. E aí eu já tava meio, já foi um bom tempo depois lá do início do meu toque. E aí eu lembro que eu fiquei muito frustrado assim, e na hora eu disse: cara, eu vou esquecer isso aqui, cara. Eu tava muito frustrado já, eu disse: não, eu não disse nada, na verdade. Eu só peguei, olhei pra outra coisa e já continuei vendo outra coisa, entendeu? E aí, cara, acho que aí foi um momento de ouro, assim, porque foi a partir daí que eu comecei a me habituar, sabe? Me habituar a não ficar com toque, sabe? Eu fui gerando a minha habituação das minhas curas do toque, sabe? Foi mais ou menos nesses momentos, assim. Eu já tava com uma carga muito grande de frustração, assim, eu já tava muito frustrado. E isso mudou, cara, da noite pro dia, assim. Não que eu me curei do toque da noite pro dia, mas que as coisas foram mudando da noite pro dia. E não digo da noite pro dia, mas digo naquele estalido de dedo, né, cara? No estalido, ó. No estalido de dedo. E, e a partir daí eu fui me curando, cara.